Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. A anorexia nervosa é o transtorno psiquiátrico com maior índice de morte. A gente sabe que 10% de pacientes com anorexia nervosa que não estão em tratamento morrem, ou seja, 1 a cada 10 pessoas. As modelos são as vítimas mais conhecidas da anorexia, mas não são só elas. E a terceira coisa que me motivou a escrever o livro foi porque eu fiquei um período muito ausente da vida do meu filho. O Edição Saúde começa agora. Produtos de beleza cada vez mais sofisticados. Revistas que dão dicas para manter a boa forma. Clínicas de estética e de cirurgia plástica. Salões de cabeleireiros e academias de ginástica. Hoje o mundo está cercado por serviços à disposição de quem deseja cuidar da aparência. Os gregos acreditavam há cerca de 2.500 anos antes de Cristo que a estética e o físico eram tão importantes quanto o intelecto. Pensamento traduzido na frase mens sana in corpore sano, mente saudável em corpo sadio. Atualmente, com a pressão dos ideais de beleza impostos pela indústria da moda e alimentados pela mídia, a valorização do corpo perfeito tornou-se uma obsessão global. Magreza como um sinal de beleza, a sociedade divulgando que a felicidade, o sucesso profissional se alcançam junto com a magreza. A gente tem que estar todo dia se controlando e tomando cuidado para não engordar. Faço bastante exercício para evitar mais a dieta, mas prefiro fazer dieta do que exercício. O nosso padrão de beleza e de magreza está muito distorcido. Geralmente, o início de um quadro de anorexia é com a dieta alimentar. Ninguém que não faça dieta vai ter anorexia nervosa. O termo anorexia vem do grego e significa falta de apetite. No entanto, o conceito mais apropriado de anorexia está vinculado ao transtorno psíquico que estimula o emagrecimento autoinduzido pelo medo mórbido de ganhar peso. A anorexia é um transtorno psiquiátrico, um transtorno de ordem alimentar, e são várias as causas que podem levar a um transtorno alimentar, ou como anorexia. Existem problemas culturais, problemas sociais, problemas familiares. Existem componentes genéticos que podem influenciar, história familiar dos próprios transtornos alimentares, parentes com transtornos depressivos ou com transtornos relacionados ao álcool. A gente encontra nas famílias com pacientes anoréxicos, mães que também são muito rígidas nas suas dietas, pais que são muito preocupados com a sua forma corporal, com a sua forma física, pacientes que têm na sua antecedência alguma questão de um transtorno psiquiátrico. Em cerca de 85% de todos os pacientes com anorexia nervosa, o surgimento do transtorno acontece entre os 13 e os 20 anos. O diagnóstico é difícil. O diagnóstico ele deve ser feito sempre com uma equipe multidisciplinar. Quem fecha o diagnóstico é o psiquiatra. O maior pico de incidência é na faixa de 14 anos aos 18 anos. Tem um segundo pico que ocorre aí por volta dos 20 aos 25 anos. Agora, nós temos casos de crianças com 10 anos, 11 anos ou pré-adolescentes que também têm o transtorno alimentar, a anorexia nervosa. Ou também temos casos de uma anorexia nervosa tardia que se iniciaria após os 30 anos de idade. Se você tem anorexia nervosa, você não quer comer, né? Você não come porque tem medo de engordar, né? Então você evita ao máximo a ingestão dos alimentos. Sempre fui muito magrinha, mas eu acho que quando eu menstruei aos 12, que meu corpo começou a ganhar formas, eu comecei a desenvolver de fato o transtorno alimentar. Então são meninas que começam a ter quadril e elas passam a ser alvos de comentários desagradáveis. Para complicar mais ainda a vida do paciente com transtorno alimentar, ele tem uma distorção de imagem corporal. Quando você pede para que eles se desenhem, para que eles mostrem como eles estão se vendo, invariavelmente vai ser uma figura de uma pessoa com peso acima do normal ou até mesmo obeso. Veja, estamos falando de pessoas que deveriam pesar, por exemplo, 60 quilos e estão pesando 30 quilos, mas se desenham como se tivessem 80 quilos. Quando a pessoa chegava e falava, nossa, está tão magra, o que aconteceu?
uau, era o melhor elogio. Aquilo me dava força para continuar, para perder mais 1 quilo, era o máximo. Agora, o contrário me detonava. Se alguém chegava para mim, mesmo que para elogiar, nossa, que bom, você ganhou um pouquinho de peso, tá tão bem, tá tão bonita, tão saudável, detonava, acabava o meu dia, eu não comia mais nada, ia para academia. O paciente, quando ele deixa de se alimentar, ele deixa de ingerir vitaminas, sais minerais, proteína, então ele passa a ter uma desnutrição muito grande. Pode existir a ausência dos ciclos menstruais. Isso pode levar à alteração do depósito de cálcio nos ossos, vezes de meninas de 17 anos que estão sem menstruar há 2 anos ou há 3 anos, que os ossos delas estão iguais de uma senhora de 65 anos. Tenho hoje uma idade óssea comparada a 55 anos de idade, eu tenho 32. A pele fica com aspecto envelhecido, cabelo pode cair facilmente, as unhas podem ficar quebradiças, pode ter alterações nos dentes, alteração na mucosa, toda a mucosa, desde a boca até o final do intestino, então isso pode prejudicar também as evacuações, ou seja, ela apresenta anemia, ela está predisposta a ter várias infecções. A temperatura do corpo pode baixar 3 graus, até os 35. Podem aparecer inchaços. O coração pode bater mais lentamente, diminuindo a pressão arterial. A minha pressão ficava 6/4, 7/5 era o máximo. Eu chegava a ter assim, aquela questão de desmaiar, né, crise de hipoglicemia. Eu menstruava de 15 em 15 dias, então eu tive muita perda de ferro. Até hoje eu tenho que repor ferro injetável. Eu quase perdi minha vida também, eu tive um apagão dirigindo. E por uma falta de comida e sobrecarga de cafeína, eu consumia muita cafeína para ficar bem, ficar ligada e não precisar comer. Ele pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento, ele pode ter uma insuficiência dos órgãos vitais, ele pode vir a óbito de uma hora para outra. A gente sabe que 10% de pacientes com anorexia nervosa que não estão em tratamento morrem, ou seja, 1 a cada 10 pessoas não tratadas com anorexia nervosa morrem. As pessoas que se tratam via particular é um tratamento caríssimo e pelo SUS tem pouquíssimas vagas. Então tem muita gente que morre por falta de tratamento. Daqui a pouco. As modelos são as vítimas mais conhecidas da anorexia, mas não são só elas. Até mesmo bailarinas clássicas também apresentam essa particularidade que pode colocá-las em risco para um transtorno alimentar.